Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se e acomodem-se porque vamos iniciar uma nova jornada. Os mitos religiosos oferecem a possibilidade de as pessoas coordenarem seu comportamento com a ajuda de símbolos e papéis comuns. Só podemos compreender retamente tais papéis e símbolos se os inserirmos no contexto comportamental delas. Esse contexto atitudinal abrange tanto o comportamento real quanto o comportamento requerido por normas e valores. Veja, ao conjunto do comportamento vigente, factual e exigido em um grupo chamamos de ethos. Por consequente, o ethos do cristianismo primitivo não é aquilo que só secundariamente ajunta-se ao significado primário dos mitos religiosos, às suas funções e símbolos, mas pertence constitutivamente a esse significado. O ethos é o sentido do mito na linguagem do comportamento. Sob a ótica histórica, o ethos cristão primitivo está situado entre o judaísmo e o paganismo. É o ethos de um grupo que provém do judaísmo, mas que encontrou a maioria de seus seguidores no paganismo. Ele se diferencia do ethos judaico apenas de forma gradual. Ele intensifica e radicaliza os princípios ali existentes. Certamente com uma tendência a superá-los mediante uma que seria justiça melhor. Essa tendência de superação é levada adiante no âmbito pagão. Os primeiros cristãos querem corromper de maneira exemplar a muitas normas do mundo pagão circundante. Ao mesmo tempo, porém, chega-se aqui uma transformação qualitativa de ethos. O cristianismo primitivo introduz no mundo pagão dois valores oriundos da tradição judaica, os quais dessa forma são novos: o amor ao próximo e a humildade, ou a renúncia ao status. Ao lado de uma acomodação aos valores e normas do mundo pagão, com pretensão de superioridade, surge por consequente a consciência de uma antinomia em relação a ele. Paralelamente à pretensão de cumprir melhor do que todos os demais as normas comuns do mundo ambiente, surge uma consciência contracultural de que a religião cristã primitiva mostra-se quase como uma religião de excêntricos. Numa apresentação do ethos cristão primitivo, é conveniente, em primeiro lugar, concentrar-se sobre os dois valores fundamentais do amor ao próximo e da renúncia ao status. A ligação entre eles é, no mundo pagão, não no judaico,
a novidade do ethos cristão primitivo. Além disso, eles se referem a duas dimensões fundamentais das relações sociais: o amor diz respeito, acima de tudo, à relação de grupos internos e externos. O amor cristão primitivo deseja superar essa fronteira. A renúncia ao status tem a ver com a relação entre os que se acham em posição elevada e os que se acham em posição inferior. A renúncia ao status, ou seja, dita humildade, postula que a pessoa renuncia à ostentação, à imposição ou à posse de uma condição superior. Aqui devemos ou devem ser superados os limites entre superiores e inferiores. Ao analisarmos em seguida esses dois valores básicos, queremos atentar para três questões. A primeira: como esses dois valores fundamentais se relacionam mutuamente? O amor é compreendido como o amor aos companheiros da mesma categoria? E como se dá o amor entre pessoas de status diferentes? Existe uma ligação orgânica entre amor e humildade? Um age sobre o outro? 2. Como se relaciona o ethos do amor e da humildade com o mito primitivo cristão? Existe aquela unidade entre mito e ethos que deixa transparecer o ethos como uma interpretação do mito e o mito como fundamentação do ethos? Como se relaciona, então, a radicalização do amor e da humildade com a radicalização da graça? Existe um elo entre a radicalização da exigência e da graça? A tensão fundamental no ethos cristão primitivo com a tensão entre o mito e a história na narração fundamental cristã primitiva? Depois de analisarmos neste capítulo os dois valores fundamentais, nos dois próximos capítulos investigaremos um espectro mais amplo do ethos cristão primitivo, a fim de mostrar que esses dois valores básicos constituem a chave para a compreensão de muitas exigências particulares. Vamos ver, o amor ao próximo já se encontra no Antigo Testamento e no judaísmo. Pela primeira vez, ele está prescrito na lei de santidade, portanto, na parte mais recente do imenso conjunto de leis. Bom, na Bíblia fala-se do amor ao próximo em que, em princípio, goza do mesmo status. Sua equivalência é, em parte, um fato. Trata-se de um próximo que pode aparecer como adversário num processo e tem os mesmos direitos. Em parte, é a exigência de seu reconhecimento como pessoa de igual valor, pois deve-se amar o próximo como a si mesmo. Esse amor ao próximo liga-se, então, a um ethos de misericórdia oriental comum, que vale para os fracos, as viúvas e os órfãos, portanto, para as pessoas que possuem condições desiguais ou marginais. Veja, a questão, por exemplo, da expansão do mandamento do amor ao próximo a pessoas estranhas ao grupo. Começa, portanto, já no Antigo Testamento. O contexto do mandamento do amor ao próximo mostra, ademais, que ele é inculcado precisamente no relacionamento com o inimigo e com adversários no processo, e que também os socialmente fracos são incluídos. Bom, quanto a me é dado saber, o mandamento do amor ao próximo já se encontra em sua primeira formulação como amor ao inimigo, ao estrangeiro e aos fracos. Em princípio, ele é válido para o próximo, que tem os mesmos direitos, mas se torna premente exatamente onde essa igualdade de direitos e essa equivalência não são mais evidentes ou não são mais aceitas como indiscutíveis. Quanto ao desenvolvimento posterior do mandamento do amor ao próximo, só podemos esboçá-la de forma fragmentária. O importante para nós é que tendências de expansão e de restrição do amor ao próximo achem-se em paralelo tanto no judaísmo primitivo quanto mais tarde no cristianismo primitivo. O melhor exemplo para tendências de expansão são os testamentos dos 12 patriarcas. Os 12 filhos de Jacó desenvolvem em discursos de despedidas a seus filhos uma impressionante ética do amor ao próximo e da fraternidade. Por exemplo, a gente vê o maior pecado contra a fraternidade é a venda de José como escravo, anulação consciente de seu status e de sua liberdade. Apesar disso, no Egito Antigo, o José obtém cargo e dignidade. Seus irmãos, porém, estão diante dele como refugiados em busca de auxílio. Ele demonstra seu amor fraterno à medida que eles lhe perdoa e não usa seu status elevado contra eles.
Seu amor para com eles inclui a renúncia ao status. E não me elevei orgulhosamente entre eles em decorrência de minha magnífica posição privilegiada, mas entre eles eu era como um dos menores. Ao mesmo tempo, o amor ao próximo defendido, adicionalmente supera também, ao lado das fronteiras entre superior e inferior, os limites entre grupos internos e grupos externos. O amor deve vigorar não apenas em relação aos irmãos, mas a cada pessoa. Esses mandamentos expandidos do amor ao próximo aparecem, porém, caracteristicamente, como o mandamento da misericórdia. Assim, Zabulon exorta seus filhos: exercer a compaixão em relação ao próximo e a misericórdia em relação a todos, não apenas ao confronto com as pessoas, mas também no tocante aos animais irracionais. Os textos de Quran ou Quarã apresentam o melhor exemplo para as tendências contrárias à restrição do amor ao próximo. Na regra da comunidade, todos os membros da própria comunidade especial são obrigados a amar todos os filhos da luz, mas a odiar os filhos das trevas. O amor fraterno ad intra, porém, não considera cada um como membro de igual valor. Ao contrário, cada um deve ser amado conforme sua parte na seção do Conselho de Deus. Efetivamente, a comunidade é fortemente hierarquizada em sua constituição. As repetidas exortações para a humildade significam que cada um deve aceitar sua condição nessa ordem hierárquica. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.